A heróica ousadia de Martinho Lutero. Capítulo 1. A vida e o legado de Lutero. Continuação. Controvérsia sobre indulgências. Em 1517, o Papa Leão X autorizou indulgências na Alemanha para aqueles que davam esmolas para a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Uma indulgência era a redução do castigo pelo pecado, dada pela Igreja Católica Romana, após o pecador ter confessado e realizado determinadas obras ou orações. No entanto, as indulgências de Leão eram mercadejadas grosseiramente. O principal agente na venda dessas indulgências foi o monge dominicano de nome João Tetzel. Excelente vendedor, Tetzel conhecia bem como manipular os interesses do público. Entrava nas cidades em procissão solene, portando à sua frente o brasão de armas do papado com a proclamação de indulgência bordada em ouro sobre uma almofada de veludo. Levantava uma cruz no mercado. Quando a multidão se reunia, Tetzel pregava sobre o céu, o inferno e o purgatório. Dizia a seus ouvintes que, por meio da compra de indulgências, poderiam libertar seus falecidos entes queridos do purgatório. Tetzel clamava em alta voz: "Não ouvis a voz de vossos pais e de outros mortos queridos implorando: tem misericórdia de mim, tem misericórdia, porque estamos sob duro castigo e dor? Poderias redimir-nos dessa sina mediante uma pequena esmola, contudo, não quereis fazer. Abri os ouvidos enquanto um pai diz ao filho e a mãe à filha: vós nos criamos, alimentamos, cuidamos e vos deixamos nossos bens temporais. Porque sois tão cruéis e endurecidos que não quereis nos salvar, embora custe tão pouco? Permitis que jazamos nas chamas para que, muito vagarosamente, cheguemos a alcançar a glória prometida?" A citação mais famosa de Tetzel foi: "Assim que a moeda tilintar no cofre, uma alma é liberta do purgatório." Quando chegou aos seus ouvidos a notícia desse engano, Lutero sentiu-se extremamente perturbado. Em 31 de outubro de 1517, ele pregou uma lista de 95 declarações na porta de entrada da igreja do castelo em Wittenberg, propondo um debate público sobre a venda de indulgências. Sem o conhecimento de Lutero, seus alunos levaram o documento a um impressor, que o publicou. Como se levado pelas asas de anjos, cópias foram imediatamente distribuídas por toda a Saxônia. Logo, a Alemanha inteira foi despertada pelas ideias de Lutero. O documento afixado à porta da igreja de Wittenberg ficou conhecido como as 95 Teses, algumas das quais se lê assim: "Quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo diz: arrependei-vos, Mateus 4,17, ele desejou que toda a vida dos crentes fosse de arrependimento. Esta palavra não pode ser entendida como uma referência ao sacramento da penitência, ou seja, de confissão e satisfação conforme administrada pelo clero. O Papa não pode remir qualquer culpa, exceto por declarar que foi perdoada por Deus e pela anuência da remissão de Deus, embora ele possa, certamente, conceder remissão em casos reservados a seu juízo. Se fosse desprezado o seu direito de conceder remissão em tais casos, a culpa permaneceria totalmente não perdoada." 21. Sendo assim, os pregadores das indulgências estão errados quando dizem que um homem é absolvido de toda penalidade e salvo pelas indulgências papais. 53. São inimigos de Cristo e do Papa aqueles que mandam silenciar totalmente a palavra de Deus em algumas igrejas, a fim de pregar os perdões em outras. 54. É insulto à palavra de Deus quando, em um mesmo sermão, tempo maior é gasto falando de indulgências do que desta palavra. 62. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da Glória e Graça de Deus. 79. É blasfêmia dizer que a cruz erguida com o brasão papal pelos pregadores de indulgências é de igual valor à cruz de Cristo. Quando a notícia dessas teses chegou aos ouvidos do Papa, este denunciou a Lutero por pregar doutrinas perigosas e o intimou a vir até Roma.
Quando Lutero recusou-se a comparecer, foi ordenado a apresentar-se diante do cardeal Thomas Cajetan, destacado teólogo italiano em Augsburg, Alemanha. Como representante papal diante da Dieta Imperial à Assembleia Geral do Santo Império Romano, Cajetan exigiu que Lutero se retratasse, voltasse ao seio da Igreja e parasse com sua rebeldia. Lutero recusou-se a retratar-se e declarou ser possível que o Papa errasse em suas declarações eclesiásticas. Ele insistia que as afirmativas do Papa fossem corroboradas pela Escritura. Desde John Hus, nenhuma outra pessoa tinha falado tão ousadamente contra a autoridade papal, e Hus foi executado. Lutero saiu de Augsburg, temendo por sua vida, e retornou a Wittenberg, sob a proteção do príncipe eleitor Frederico III da Saxônia.